Uou! Tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, esse programa que tem como objetivo trazer a melhor síntese das cartas das grandes gestoras, dos grandes gestores de recursos do nosso país e de fora também, né? Então a gente consegue trazer aqui para vocês uma síntese comentada pelos melhores especialistas do mercado e ainda por cima trazer um radar de performance e as famosas famigeradas dicas culturais que vocês também gostam. E, bom, esse episódio vem depois de um mês aí que deu o que falar nos mercados, então eu espero que o radar até do Davizão vai ser bem comentado, né? Mas também este é o último Carteiros do Condado deste ano, né? Então a gente está fechando aqui com o último episódio. Para isso a gente trouxe um convidado, um dos convidados mais despojados que nós temos no nosso arquipélago aqui para acionar, que além de ser um grande gestor de fundo, também é um cara que manja muito de surf. Ele já vai aparecer por aqui para vocês trocarem uma ideia com ele também. Mas boa. Bom, Davizão, não sei se você tem algum recado inicial aí ou se a gente já pode chamar o nosso radar. Fala, meu caro Cola. Não, só mencionar aqui a alegria inenarrável estar aqui no último programa do ano, Último do ano. e de quebra em clima de Copa, né, que a gente está Pois é. vivendo. Então, animação grande, mas novembro de fato foi um mês meio difícil, a gente vai passar aqui, né? Mas já devolvo a bola aí para você. É isso. Então, olhar um pouquinho no retrovisor, olhar para frente também, porque o retrovisor não dá, que tem um gosto amargo da perda do dinheiro. Então, vamos pro nosso radar, Mari Shimojo. Radar de fundos. Novembro foi um mês complicado, né? Um mês difícil, principalmente para os multimercados, fundos de ações. Um mês em que, diferente da Copa, né, que os Estados Unidos rodaram nas oitavas e o Brasil está muito bem, no mercado de ações, na Bolsa, foi um mês em que as ações americanas se valorizaram fortemente e o Brasil foi na contramão do mundo e caiu bastante, né, nesse período pós-eleições que tem trazido muita volatilidade, muita certeza. Então, assim, basicamente, em termos de cenário macroeconômico, o tema que tem driveado, que tem motivado, impulsionado o comportamento dos mercados é basicamente a condução de política monetária pelos Estados Unidos, pelo Banco Central Americano. A velocidade com que o Fed, o Banco Central Americano, vai subir os juros, está subindo os juros, quanto tempo esse juro vai permanecer nesse patamar, quando que o Fed vai começar a descer, a cair o juro. Então, são temas que todo mundo está tentando descobrir, coletar mais informações, analisar cada comunicado que o Banco Central americano fornece, a comunicação, o humor. Então, o mercado está muito sensível a eventos de curto prazo, ou seja, é difícil. E o fato é que novembro teve um certo alívio no ambiente global com relação aos dados de inflação, um certo arrefecimento dos dados, dos últimos dados divulgados, e isso trouxe essa animação dos mercados, dos ativos de risco, as ações dos Estados Unidos, embora muitos gestores acreditem que é só o que a gente chama de bear market rally, que é essa recuperação, né, em um ambiente ainda muito conturbado, muito difícil, e que não adianta se alegrar muito analisando a economia, né, a foto da economia hoje. Mas, em conjunto com a condução de política monetária dos Estados Unidos, outro fator muito importante que tem sido monitorado pelos gestores, no ambiente macro ainda, é a questão da reabertura na China. A China sendo a segunda maior economia do mundo, isso, quando você pensa que a China está há 3 anos vivendo, né, essa questão de lockdowns, de restrições quanto à economia, né? Então, há sinais de que o governo está começando a flexibilizar essa política de Covid zero, e isso mexe muito também
em preços de commodities, em demanda global. É outro tema super importante que tem estado no radar dos gestores. E trazendo a avaliação aqui para o Brasil, além de navegar esse ambiente global, né, de estar em conjunto com as outras economias, ou seja, o Brasil não é uma ilha, ele sofre ou ele é impactado, né, para o bem ou para o mal, com esses fatores globais, ele acaba tendo as suas idiosincrasias. Então, a eleição que a gente viveu em outubro, né, muita gente achava que depois das eleições ia ter um certo alívio das incertezas, um certo alívio para os mercados, e a verdade é que já se passou mais de um mês e temos pouquíssimas informações sobre composição do time econômico, temos algumas sinalizações, porém a maioria delas negativas, para o regime fiscal, de qual será o regime fiscal do governo. Então, tudo isso tem contribuído na margem para um ambiente mais difícil para o Brasil, para os ativos de risco, para a Bolsa, para as taxas de juros. Então, é por isso que novembro foi um mês tão difícil em função desse cenário tão incerto e volátil que tem sido o Brasil. E os gestores, eles têm... Como é que os gestores multimercado macro têm se posicionado, né? Com esse contexto de Brasil tão incerto, os gestores têm tido risco baixo em Brasil, sem grandes alocações, convicções direcionais de alocações em bolsa, em juros, moedas. Então, os gestores têm navegado de uma maneira mais tática, mais voltada para o trading, né? Que está no escopo de muitos deles, né? Ter um horizonte de mais curto prazo, diferente de nós, meros investidores, pessoa física, né? Então, os gestores têm operado de maneira mais tática no Brasil e fora, no ambiente global, algumas teses são mais comuns, né? E permanecem mais comuns nas carteiras. Então, por exemplo, a posição vendida em bolsa, bolsa americana, bolsa da Europa, é uma posição que os gestores têm carregado em função da questão do momento e do ciclo que a gente está, aumento de juros do mundo, como isso impacta a bolsa. E o fato é que com esse rally que houve em novembro, os gestores foram prejudicados, né? Então, o S&P subiu, Nasdaq subiu, tudo isso acaba contribuindo negativamente para a performance dos multimercados. Outra posição que também foi muito comum nos últimos meses, que ainda permanece na carteira de alguns gestores, é a questão de apostas a favor da alta dos juros, seja de países emergentes, países desenvolvidos. No caso, existe uma assimetria menor do que comparado ao início do ano, mas ainda é uma posição que alguns gestores têm carregado e que também acabou contribuindo negativamente para alguns deles. E essa questão do cenário macro dos gestores multimercados, mas o fato é que a renda fixa, os fundos de renda fixa, os fundos de crédito, por exemplo, eles seguem uma dinâmica bem específica, né? Própria dos fundos, sem grandes novidades e positiva, né? Os fundos têm navegado, surfado esse nível de taxa Selic, né, nas máximas, e tem sido muito benéfico para o nível de retorno dos fundos, e isso tem permanecido, empresas emitindo dívida, mercado primário aquecido nessa reta final de ano, então tudo isso tem contribuído positivamente para os fundos de crédito. E, por fim, os fundos de ações, em linha com a queda do índice de Bovespa no mês de novembro, eles caíram também, tiveram um mês de maneira generalizada ruim, que foi fruto tanto da queda do índice, mas também acho que é interessante você avaliar a composição setorial dessa performance. Então, o índice ele foi mal, mas na verdade a Bolsa Brasileira foi bem pior, né? Eu ia falar mais mal, né? Foi mais pior, enfim, mas no sentido de que a tese de Vale, por exemplo, que é uma empresa do índice, foi um case que, com a reabertura de China, com essa tese, esse trade de reabertura de China, acabou se beneficiando bastante, né? Então, muito sensível à questão macro de China, e é uma tese que os gestores não têm carregado em suas carteiras de maneira mais relevante. Até alguns deles estão vendidos na empresa. Então, isso acabou machucando
a performance dos gestores se comparado à do índice. Então, os gestores de fundos de ações acabaram rendendo aquém do índice Bovespa e teses como empresas do setor elétrico, empresas domésticas, que são mais comuns nas carteiras dos gestores, também acabaram se prejudicando no mês de novembro. Então, esse foi um pouco do resumão do mês de novembro, um mês difícil, principalmente para os fundos multimercados e fundos de ações, mas que, olhando para frente, a gente tem boas convicções aqui nesse universo, né, na capacidade desses gestores de capturar as oportunidades conforme elas apareçam. Bom, vamos, primeiramente, antes de entrar nas cartas, apresentar o nosso convidado de hoje, né? Que os corredores da Faria Lima clamam o nome dele como o surfista do condado. Pedro Matos está aqui conosco. Só você, hoje. Cara. Ele estava se escondendo, fugindo de mim, cara. Seja muito bem-vindo, Pedrinho. Pô, obrigado, Cola, obrigado, Davi. Cara, tava com saudades não só do programa, mas de vocês dois. Então, feliz de estar aqui com vocês. Boa. Pedrinho, só porque faz tempo que você não aparece aqui, esse ano você veio como convidado de um episódio muito legal do Stock Pickers, que a gente fez um misturadão lá, super bacana, e que foi super bem em audiência também. Mas só para quem não te conhece, quem é você no mercado em 30 segundos? Boa, maravilha. Cara, carreira 95% devotada à gestão de fundos. Tive uma pequena passagem no research da XP de alguns meses, mas sempre fui do lado de gestão de fundos. Primeira metade da carreira, quant, da forma mais pura possível. E a segunda metade, aí, um pouquinho menos que a metade, na verdade, vai os últimos 4 anos, ligados à construção de portfólio, asset allocation, alocação de ativos, ou a forma que cada um prefere chamar, mas construindo carteiras completas, investindo em outros fundos, como a gente falou hoje de alguns, e olhando para o mercado. Pedrinho é aquele nerd maneiro, porque o cara anda de skate, surfa, não sei o que, é um baita de um crânio, entendeu? Nerd maneiro. Aqui, acho que mais nerd que maneiro, cara. Boa, muito bom. Bom, eu vou puxar as cartas aqui da visão, e aí a gente vai seguindo, vou puxando vocês. Mas a primeira que eu vou comentar é a padrão, que uma das padrões, né, que eu sempre trago, a Molt, que é uma das principais posições do nosso FOF, né, o Selection Stock Pickers, e porque eu gosto tanto de ver a carta da Molt. Primeiro porque eles têm a versão em áudio, né, eles fazem podcast nas plataformas de streaming, então é super fácil de consumir. Segundo motivo, eles têm um perfil, embora eles sejam muito focados na análise micro, na análise das empresas, né, fundamentalista, eles fazem bastante movimentação na carteira, então eles têm gestão bem ativa, o que, juntando os dois fatores aí num ambiente onde a gente está vendo bastante volatilidade, é sempre bom ouvir uma opinião de quem tem esse perfil de gestão. E aí eles separam lá o comentário em dois. Primeiro eles falam de Estados Unidos, que o Davizão já puxou ali no radar, falando que é o principal driver, né, de preço para os mercados. Eles comentaram sobre o Fed, que deixou claro que vai reduzir a magnitude das altas, mas esse ciclo deve ser um pouco mais longo do que esperado, e aí por isso uma taxa terminal talvez um pouco acima do que a prevista anteriormente pelo mercado. Eles também comentaram, né, que a maior parte das empresas lá fora, né, estão com contratação congelada ou mesmo demitindo já funcionários e suas empresas, as principais empresas do S&P, e aí isso deve trazer um emprego um pouco mais fraco, talvez não mais fraco, menos forte do que já foi, e isso tem um impacto importante, né? Uma pedra no sapato para o Fed, bem importante, e esse emprego sendo menos forte do que anteriormente pode ajudar na condução de política monetária. A inflação também tem sofrido bastante, o core da inflação com o aluguel, né? O mortgage rate parece estar no pico, na opinião deles, lá chegando no pico. Essa taxa, né, a taxa de aluguel ali que subiu muito, né, inclusive o mercado imobiliário americano foi muito comentado aqui no Stock Pickers, como um ponto de preocupação, parece estar chegando no pico. No pico. E aí o ciclo já andou, né, juntando esses fatores, parece que o ciclo já andou e que a gente deve estar próximo do final desse ciclo. Quando você chega próximo de um fim de ciclo, né, se torna um bom momento para alocação de capital, né? Mas olhando para Estados Unidos especificamente, eles comentaram que na análise bottom-up os preços
já são mais razoáveis do que foram no passado, né? Ou seja, a análise micro ali das empresas, o preço está mais razoável, não está tão caro quanto já foi. E com esse ciclo de juros chegando ao fim, isso ajuda, obviamente, uma alocação de capital, mas ainda não é uma barganha. Tá? Então, não é um super otimismo com as empresas americanas que eles cobrem, pelo menos. Para o Brasil, eles colocaram ali o que todo mundo tem falado, né, da grande nebulosidade que a gente tem para o país por conta da indefinição do que será o próximo governo, e o mercado vai testar o governo. Aliás, o Aranha veio recentemente no Stock Pickers, logo depois da eleição, e ele fez esse mesmo comentário, né, que o governo está pleiteando alguns nomes e o mercado deve responder. Essa resposta deve ser com quedas de bolsa e com o mercado de juros estressando bastante, como foi no caso do Boa Sorte Day, por exemplo, né? E só que sem grande responsabilidade fiscal, o Brasil tem fundamento para andar. Então isso conforta um pouco eles por uma posição em bolsa. Mas, como eu disse, muita nebulosidade. Na opinião deles, não haverá, eles não esperam uma grande responsabilidade fiscal, né? Mas disseram aí realmente que tem que acompanhar os próximos capítulos. Então, o que isso deve causar para os mercados aqui no Brasil? No curto prazo, o mercado vai ser muito volátil durante esse período de teste, que eu acabei de citar, onde o mercado vai testar o governo, né? Mas pode dar também muita oportunidade por conta disso nos exageros. E sem uma grande responsabilidade fiscal, o mercado pode andar bem. E aí o que eles fizeram na carteira para o Brasil, principalmente ali nas posições compradas do fundo de ações deles, posição em Petrobras, eles reduziram pela metade, tá, a posição. Eles aumentaram a exposição do fundo em empresas atreladas aos setores de commodities, mantém Sabesp, que também é um case que ele já comentou aqui no Stock Pickers, pela tese micro, eles acreditam bastante na tese micro de Sabesp, né? Mantém as duas maiores posições do fundo americanas, IBRF, e eles gostam bastante de empresas mais cíclicas como o varejo, né, que vão se beneficiar aí talvez de um aumento de PIB. Tá? Então, esse o resumo da Multi. Da visão, antes de te jogar na farofa aqui, vamos botar o Pedrinho, já que ele tá de convidado. Então, Pedrinho, fala a primeira carta que você trouxe pra gente. Boa, cara, que honra. Vamos lá. Hoje eu trouxe duas, vou falar da primeira agora. Até tava brincando aqui com o Davi que, né, acho que até por ser convidado quis escolher logo dois titãs aí, né, cara, duas casas, enfim, muito renomadas. Play safe, play safe. Play safe. Mas o outro lado de serem casas renovadas e muito grandes é que, assim, estão olhando para os principais fatos do mercado, então não vão trazer muitos fatos novos e que a gente não tenha visto ou comentado, mas é entender um pouquinho a visão de cada um deles sobre esses principais acontecimentos. Então, a primeira carta é da Legacy. Acho que o pano de fundo é o mesmo, que o Dvi falou um pouquinho no radar, o Cola falou um pouquinho aqui na primeira carta, que é essas novidades americanas que ditam o ritmo de aperto monetário. E aqui no Brasil é eleições, o que o mercado quer saber, os primeiros sinais que foram dados. Então, as condições globais continuaram afrouxando um pouquinho, né? Porque saíram esses dados de inflação que foram vistos com bons olhos pelo pessoal da Legacy. Vocês acham que de fato foi uma surpresa boa no sentido de uma inflação dando sinais de desaceleração e a economia dando sinais de desaceleração. Nesse mês que foi super difícil, eles perderam dinheiro com o dólar e ganharam dinheiro shorteando Ibovespa. Desculpa, tá? Eles ganharam dinheiro nessas duas posições, eles comprando dólar e entrando vendido na Bolsa do Brasil. Eles acreditam que o Fed vai continuar subindo juros, mas num ritmo um pouquinho menor, então vai diminuir o passo da alta de juros. E a bem da verdade, acho que se existe um consenso de mercado ou uma média aí das expectativas de mercado, tá muito alinhado com o que o pessoal da Legacy está falando. E eles acham que esse novo ritmo menor perdura até virem sinais mais claros. Eles gostaram do que viram em novembro, mas eles precisam ver sinais mais claros ou da inflação, né, ou de desinflação, ou de desaceleração da inflação, e principalmente do mercado de trabalho americano, né, parando de bombar, né? Então, se começando a ver mais vagas enfim, mais pessoas querendo trabalho do que vagas abrindo e coisas dessa natureza. E acho que poucas vezes o Fed foi tão claro
né, o Fed ele tem esse histórico de ser enigmático, né, não fala, porque nas poucas vezes que ele tentou falar alguma coisa muito à frente, o mercado se assustou muito. Então eles têm essa fama de fazer comunicados não muito assertivos, mas dessa vez eles falaram, a gente vai olhar isso, na inflação core, vamos olhar o mercado de trabalho, e a gente quer ver isso acontecer. Isso aconteceu ao longo de outubro e novembro, então aqui também não é nada muito fora do esperado. Agora, aqui na Legacy eles acham que essa melhora em novembro foi tal que possivelmente a taxa terminal não vai mais ser tão elevada quanto eles pensavam. E independente do nível dela, o que eles dizem é que a assimetria mudou. Então, antes você tinha uma assimetria bacana, né, no sentido de investimento, de que você poderia ter uma taxa terminal muito mais alta ou mais alta do que se esperava, então você montaria posições para capturar essa assimetria. E eles acham que essa assimetria foi cortada, né? Ela não está mais tão atrativa assim nessa parte de juros globais. Na Europa, ao contrário desses sinais dos Estados Unidos, eles acham que o juro está muito estimulativo ainda, então deve continuar subindo aí por algum tempo, né, sem perspectiva de curto prazo aí de entrar nessa onda de desaceleração do passo como nos Estados Unidos. E teve alguns fatos na China que eu vou comentar porque a gente ainda não comentou, e o olhar dele sobre isso. O fato é que o Covid voltou a aumentar caso, só que talvez pela primeira vez desde que essa história toda começou, para quem não sabe, a China tem a política de Covid zero, então, no caso, fecha a cidade, fecha tudo, não pode ter Covid, tem que chegar a zero. Mas o que aconteceu esse mês foi que, pela primeira vez, eles começaram a reconhecer que essa variante é um pouquinho mais fraca, que talvez não precise ter uma resposta tão rígida, e o impacto para a economia é que, sim, enquanto a China tem essa resposta muito rígida, a China é uma das maiores economias do mundo, um dos maiores consumidores globais, e quando ela se fecha, ela não consome, então ela desaquece toda a economia global. E eles viram que o governo começou a mudar a postura. Na cabeça da Legacy aqui, o que isso impacta é o seguinte: no curto prazo, a China continua sendo um detrator da economia global, então ela continua fechada, meio fechada, fechando e prejudicando a demanda, mas para 2023 eles já achavam que a China voltaria a ser a empurrar a demanda global para frente, e eles acham que isso corrobora, o que aconteceu em novembro, corrobora esse entendimento deles. Então, se você passar a régua global aqui pelos olhos da Legacy, China com essa mudança de postura e a redução do ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos, na margem o mundo ficou um pouquinho melhor. O resto continua igual, mas com essas duas mudanças fica um pouquinho melhor. E por fim, para acabar a visão aqui da Legacy, no Brasil eles falaram que não ficaram muito surpresos com o que tem sido feito pelos primeiros sinais do governo. Pouca coisa foi feita, né? Foi tudo sinalização, assim, mas que esses sinais não surpreenderam, porque eles entendem que é consistente com os 13 anos de governo que o PT já teve na presidência. Eles acham que não, assim, tá de acordo com o que foi feito antes. Eles só deram uma destacada num ponto até interessante, que eles falam assim, olha, o governo está impulsionando tanto esse pacote para já, que parece que eles não pensaram na conveniência do timing, né? Porque o Brasil sai de um ano difícil com algum crescimento, né? 3%, menor desemprego da história, ou seja, sob alguns critérios sai bem, de uma forma que você precisava anabolizar o Brasil agora, só que também todo esse bem que o Brasil está indica uma recessão né, à frente, provavelmente talvez final de 23 ou uma desaceleração de crescimento, uma recessão, que seria muito mais razoável você impulsionar um pacote de estímulos quando o país precisar mais. E eu só acho que o governo negligenciou um pouco esse timing, né? E aí, no fim, eles falam que, olha, os gastos extra-teto aí, a PEC de transição é só o começo, então possivelmente a gente vai olhar uma inflação sendo revisada para cima aí aos poucos. Com isso, eles seguem vendidos tanto em Bolsa Brasil como em Bolsa lá fora. Então, ninguém muito feliz com o que vem pela frente. Falando bem pra caramba, Pedrinho. Uma bela contratação aqui do nosso... Escalação do nosso time aqui. Diferente do Pedro da seleção, né? Tá mandando bem. Mas, meu caro Cola, se me permite introduzir uma ideia aqui para os nossos ouvintes antes de falar da primeira carta. Vai na fé.
reflexão que a gente vem tendo aqui, né? À medida que a gente lê várias cartas, a gente vê os tipos de cartas. Eu até já comentei isso aqui antes, mas vale frisar aqui para os nossos ouvintes, né? Que as cartas, elas trazem muito conhecimento, né? Mas é um conhecimento variado. Então, existem as cartas que simplesmente narram o que aconteceu no mercado, o que aconteceu naquele mês especificamente, no mês de novembro, e podem fazer isso com maestria, né, com didática e tudo mais. Tem as gestoras que, além de narrar o que aconteceu, trazem a sua opinião. Então, eu acho isso, eu acho aquilo, eu movimentei isso no meu portfólio, eu fiz aquilo. E aí tem gestoras que abrem mais informações, outras gestoras que abrem menos informações, e essas cartas são muito úteis também. E tem os casos que a gestora introduz, não o que aconteceu no mês especificamente, mas uma temática de mercado específica, como, por exemplo, o caso de Kinea, que dedicou a carta inteira para falar de petróleo, resgatou todo um histórico, background da commodity, a questão geopolítica também, no ambiente global. Então, isso é muito interessante também, né? Um tema específico, mais nichado às vezes. E tem casos também que a gestora não fala de mercado, mas fala de filosofia, de processo, de filosofia de investimento, né? Então, são menos comuns, mas até fora do Brasil, a gente acaba vendo mais isso. Então, o primeiro caso que eu queria trazer aqui é a da gestora Oaktree, um memo do Howard Marks, que, para quem não conhece, é um dos gestores, dos investidores mais respeitados, brilhantes e experientes da história, né? E, felizmente, ele costuma escrever esses memos em que pega todos os seus pensamentos e traduz ali em ideias que a gente consegue absorver de uma maneira mais tangível e até são um conteúdo mais didático, né? E fica público, né? Então, o site da Oaktree, a gestora que ele fundou, os memos do Howard Marks, ele publicou um no mês de novembro, cujo título, o título do memo se chama What Really Matters, o que realmente importa. E importar aqui é do sentido de o que vale a pena você gastar energia, o seu tempo analisando e pensando a respeito, né? Então, é uma reflexão bem interessante. Ele que tem livros já, o mais importante para o investidor, né, que ele traz uma série de ensinamentos e questão da filosofia, né? Mas no último memo que ele publicou, bem interessante, ele começa falando, na verdade, do que não importa, né? Então, para quem acompanha o Howard Marks, sabe que ele critica bastante a questão de projeções macroeconômicas de curto prazo, né? Coisa de 1 ano, 2 anos à frente, qual que vai ser o valor da inflação no próximo TRI, no próximo ano, quando que o Banco Central vai começar a cortar juros, vai subir juros. São dados que, na visão dele, o primeiro argumento, né, que ele utiliza é que, primeiro, é muito difícil de acertar a projeção. A gente vê toda hora, né, economista fala uma coisa, acontece outra, vida que segue. Então, ele usa esse argumento de que, primeiro, é muito difícil acertar a projeção, e segundo, uma vez que você saiba a projeção, não adianta só saber o dado, você precisa atuar em cima desse dado, né? Então, você precisa converter uma ideia de cenário macro em posição. Você precisa mudar o seu portfólio conforme isso. Você pode até ser bem sucedido fazendo isso algumas vezes, em algum trimestre, em alguma circunstância específica, mas o ponto dele é que fazer isso consistentemente é quase impossível. Então, prever eventos de curto prazo não importa, na visão dele. Não adianta só você acertar a projeção, você entender qual que vai ser o dado, mas você precisa antever também as expectativas do mercado. Então, acho que isso é interessante comentar também, né, que ele explica no memo que o mercado ele funciona não na base dos eventos e dos dados em si, e não só os eventos e os dados que são divulgados com o tempo, e sim conforme as reações do mercado desses dados e eventos. Então, por exemplo, se a empresa divulga um lucro que aumenta em relação ao ano passado, pode ser que a ação caia. É meio contraintuitivo isso, mas é simplesmente se as expectativas do mercado eram além desse dado e o dado sai aquém,
existe uma quebra de expectativa, então, e a ação cai por consequência. Então, o mercado ele reage conforme essas expectativas e o gestor ele precisa fazer a leitura dessas expectativas. Então, no caso de ações, você consegue avaliar o que os outros analistas estão pensando a respeito da projeção de lucro, da operação de uma empresa, mas no ambiente macroeconômico, isso fica bem mais difícil de você entender, numa escala global, quais são as expectativas de todos os investidores do mundo a respeito da moeda do dólar contra o euro, por exemplo, né, da curva de juros dos Estados Unidos. Então, é um dos pontos que ele coloca que é muito difícil você antever as expectativas do mercado para você acertar esses movimentos de curto prazo. Então, eventos de curto prazo, na visão dele, você deveria gastar bem menos energia ou nenhuma energia enquanto investidor. Outro ponto que ele coloca que não importa é a mentalidade de trading, que é uma mentalidade, no caso de uma ação, por exemplo, né, de você querer comprar essa ação para vender mais caro. Né? É uma mentalidade que, na visão dele, não é a mais adequada. A mentalidade mais adequada é a mentalidade de você carregar essa ação como uma parte do seu patrimônio, né? Que você tem posse dessa ação e você vai carregar isso ao longo do tempo. No sentido de que se você tem uma mentalidade de comprar para vender mais caro, você vai estar enviesado para uma narrativa que vai levar essa ação a ser valorizada, a inflar o preço dessa ação, às vezes por motivos que não tem base em fundamento. E aí você pode cair em armadilhas, por exemplo. Né? Então, essa diferença de mentalidade de carregar a ação versus a mentalidade de trading, de o que eles chamam de hiperatividade, né? A pessoa que está toda hora querendo acertar movimentos de curto prazo para lucrar em cima disso, essa segunda mentalidade, ele, na visão dele, não importa, né? Você não deveria gastar energia em função disso. Até questão de custos, né? Os custos das operações, que para quem opera muito, entra e sai toda hora, isso acaba detraindo a sua fonte de retorno, né? Ele cita também, no último memo dele, um estudo curioso até, né? Mas um estudo que a Fidelity, uma gestora das maiores do mundo, que ela fez avaliando o retorno, quais eram as contas de seus clientes, investidores, que mais renderam num período de 2003 a 2013, se não me engano, um período de 10 anos, e eles concluíram nesse estudo que as contas que mais renderam foram de pessoas que haviam morrido. Era um plano previdenciário que a pessoa acabou falecendo e a conta congelou, mas que ficou carregando esse histórico. E aí o fato de que a conta não estava sendo movimentada e foi carregando isso, compondo os retornos, levou o retorno lá para cima, né? Frente a outras pessoas que estavam operando os ativos, tentando acertar o movimento de mercado e acabou ficando aquém, né, desses investidores. E acho que o tema desse estudo era os melhores investidores da Fidelity estão mortos. Né? Uma coisa bem diferente assim, enfim. E por fim, né, acho que na linha do que não importa, ele mencionar a performance de curto prazo, no sentido de que o curto prazo está muito suscetível à aleatoriedade. Então, às vezes, você julga um ativo, até um gestor, isso também é válido para gestores, que está muito bem, mas isso você não tem como garantir que foi devido à habilidade, isso pode ter sido simplesmente pelo acaso. Então, é curioso, porque existem decisões erradas que dão certo. Existem decisões no curto prazo, né? Assim como existem decisões erradas que dão errado, né? E o contrário também é válido, né? Às vezes o gestor segue um processo, toma a decisão certa, mas no curto prazo dá errado. E no longo prazo dá certo, né? Então, você julgar se foi sorte, se foi habilidade no curto prazo é muito difícil, né? Então, você não deveria ligar muito para o curto prazo. Mas todo mundo olha. Então, é difícil, né? Porque existe esse viés. De você querer fazer, porque se você não fizer pode ser irresponsável, porque todo mundo faz, mas ele comenta que você não deveria gastar energia por cima disso. Mas dito tudo isso, para finalizar, a gente falou de várias coisas que não importam, mas tudo bem, o que é que importa? Ele menciona alguns dos pontos aqui que eu vou resumir, né? Então, primeiro, performance de 5 a 10 anos ou mais, né? Então, assim, acho que ele frisa bastante a questão de não olhar para o curto prazo, de
do curto prazo está contaminado com aleatoriedade, com tendências, vieses comportamentais, né? O longo prazo ele ajuda a dissipar toda essa aleatoriedade. Então, o primeiro ponto é você alongar o seu horizonte de investimentos. Um outro ponto que eu achei bem interessante, isso que ele coloca, né, para o investidor e também vale para o gestor, que você tem que ter em mente o tipo de abordagem de investimento que você deseja perseguir no sentido de perfil mais agressivo ou mais defensivo. O que é isso? O perfil agressivo é um investidor que quer perseguir capturar mais ganhos na alta. Então, quando o mercado está bem, você vai capturar mais ganhos e melhor do que o mercado. Então, você tem um perfil agressivo de modo que você renda mais nos movimentos de alta. O perfil defensivo é o contrário. Ele não vai render mais nos movimentos de alta, mas nos movimentos de baixa, você vai cair menos do que o mercado. Então, quando você pensa nesses dois perfis e você tem em mente o que você, enquanto investidor e com seu apetite a risco, deseja, você foca em algumas dessas duas dimensões, né, é um ponto importante para você fortalecer o seu processo e buscar focar em um desses dois. Ele fala que buscar os dois é possível, mas é muito mais difícil ainda, né? E por fim, entre as outras coisas que ele menciona na importância da questão da análise fundamentalista, de se focar nos fundamentos da empresa e segurar essas convicções até que as teses sejam amadurecidas, né? Ele menciona também a questão da assimetria, talvez a questão mais importante aqui numa ótica de avaliação de um gestor de um ativo, por exemplo, que é o foco em buscar assimetrias. E o que é o conceito de assimetria, né? Acho que tem diferentes definições que ele coloca, né? Mas, por exemplo, ganhar mais em mercados de alta do que perder em mercados de baixa. Então, é isso que você deveria perseguir, de maneira mais simples, né? Então, de outra maneira, ter mais períodos de altas do que de quedas. Então, ganhar mais nas suas altas do que perder nas suas quedas. Ganhar mais quando você acerta do que perder quando você erra. Ter mais surpresas positivas do que negativas. Então, assim, são algumas características de quando você para pensar ao longo dos anos, o efeito composto disso é muito poderoso. Então, isso é o mais importante que você deveria perseguir. Agora, como obter isso, ele não responde na cátedra. Então, tem muito de habilidade, de arte, a tal da intuição, da habilidade dos gestores, que a gente, enquanto seleção de fundos que a gente faz, a gente busca justamente selecionar as pessoas que são capazes disso. Então, acho que comentei bastante aqui, mas é porque realmente o texto é muito longo e traz muita informação valiosa. Ô, Davi, queria fazer um... Opa, quer falar aí? Não, vai lá. Não, cara, tem uma parte que você falou que me chamou a atenção e tem muito a ver mais até com o seu trabalho do que com o meu, mas quando ele fala que você não pode avaliar o curto prazo, etc., ele fala isso focado em retornos, os retornos de curto prazo são muito problemáticos. Mas tem situações como a do Brasil, em que você tem poucas casas com histórico longo, e você tem poucas opções que não prazos relativamente curtos, e o trabalho que a gente faz em análise de fundos, justamente é avaliar curtos prazos, mas não com base em retorno. Então, se você desconsidera o retorno, você ainda é capaz de avaliar as decisões que foram tomadas, as razões que motivaram aquelas decisões, como é que os controles de risco foram feitos, para que isso seja uma aproximação do que você vai ver ao longo de 10, 15 ou quantos anos forem, né? Então, justamente o trabalho investigativo da seleção de fundos é essa. Quando a gente pergunta para o gestor qual é o cenário dele, a gente não quer concordar ou discordar com o cenário. Ele está contratado para pensar. A gente quer saber se ele implementou de forma coerente o que ele pensa, né? Se ele controlou o risco em relação ao que ele pensa. Ou seja, essas coerências que nos permitem ter uma visão mesmo com prazos menores. Mas não os retornos, acho que aí jamais discordaria do Mr. Marx. Muito bom. Aliás, esse estudo que ele comentou, eu acho que é um dos mais importantes de todos já feitos. A gente usa muito como argumento o tempo inteiro esse da Fidelity. Então, bom você trazer ele à tona, porque quando você fala numa mesa de bar assim, fica todo mundo assustado quando você conta essa história. Se souber contar bem, falar que os clientes mortos, que tinha melhor retorno, fica todo mundo em choque, assim, quando você dá essa informação. Muito bom, Davizão. Bom,
Para a gente ganhar tempo aqui depois dessa aula do Davi, eu vou tentar fazer duas em uma. Então, primeiro eu vou trazer o comentário de gestão de uma casa que eu já comentei algumas vezes aqui, que é a Encore, atual casa de João Braga, e vou dizer que esse comentário ele tá aqui, além de ser muito bom, por isso que ele tá aqui, mas com mérito do RI da casa, o Breno Berkowitz, que o comentário acabou de sair o vídeo, ele montou um resumo sabendo que eu tava gravando o Carteiros e me mandou para que eu conseguisse comentar aqui com vocês, porque ele me cantou a bola que tava muito bem, então isso aqui é trabalho de RI, muito bom, Brenão. Mas que ele me mandou aqui o resumo, e o comentário tá bem legal porque ele traz os 3 pivots que para a Encore vão ser extremamente importantes para geração de retorno, né, em bolsa. Então, o primeiro é o pivot do Fed, que o mercado já está precificando uma queda de juros no meio do ano que vem, juros chegando a 4,2% ao ano. Lembrando que pivot, para quem joga futsal aí sabe do pivô, né, que era a posição que eu jogava, você vira o jogo para outro lado, né? Então é isso que é pivotagem aqui nesse caso. E aí eles colocaram o Xi Pivot, que é a reabertura da China com as políticas de zero Covid sendo aliviadas internamente, que também deve ser um driver aí para preço, né? E eles fizeram inclusive mudanças na carteira, né? Estão se posicionando mais em commodities de OPEX e não CAPEX. Então são aí as empresas que não vão, né, entrar num ciclo de investimento, né? Eu comento um pouco mais sobre as empresas na sequência. E o terceiro pivot é o Lula Pivot, que eles estão aguardando, né, que o Lula altere esse discurso que está mais populista nesse momento para um discurso mais fiscalista, e assim ajudando um corte de juros no ano que vem, possibilidade de um corte ali de 500 bips, né, de 500 pontos base ao longo dos 4 anos de governo, tá? E aí, o que eles estão fazendo no portfólio? Eles estão achando os valuations ainda muito baixos, né? Ainda mais com a queda que a gente teve no último mês sendo puxada ali pela Vale, né? Mas na carteira, o que eles montaram ali, né? Eles voltaram a aumentar a exposição, como eu comentei, em commodities via CBA, né? CBA V3, após essa sinalização da China. Então até o Davizão ali no radar falou um pouco sobre o impacto disso na Vale. Estamos vendo aqui o impacto disso na CBA também, né? Do lado da Encore. Eles compraram Itaú, Itube 4, Sabesp, né? Além de aumentar marginalmente a exposição em Vivara. Eles já fizeram inclusive PQI com a gente sobre Vivara, que foi uma das maiores ganhadoras, vencedoras ali do período do Covid, na opinião deles, né? Do lado das reduções, eles optaram por zerar MRV e Natura, além de reduzir marginalmente Tenaris, que também fizeram PQI com a gente após performar consideravelmente melhor que o petróleo. E após o segundo mês... e aqui é uma parte legal também, né? Que quem conhece a Encore sabe que o Braga gosta, no veículo long bias deles, de fazer algumas proteções, né? E eles têm feito muitas proteções ao longo do ano no S&P, né? Porque o mercado americano tem dado essa oportunidade. E após aí o mês de alta nos mercados lá fora, eles decidiram voltar a montar as proteções no índice S&P, né, conforme a volatilidade implícita das opções foi deixando o seguro consideravelmente mais barato, né? Então, para eles, o Braga sempre fala isso, que é uma questão de preço. Então, para eles, o preço está mais atraente. E a ideia é continuar montando essas proteções conforme o preço do mercado americano, o mercado americano for subindo. Tá? Atualmente eles estão com uma 95% de net long no long only, no fundo de ações deles, ou seja, estão 95% net comprados em bolsa, né, em ações, e eles reduziram, né, aproximadamente para 80% no long bias e nos fundos de previdência. Então, com um vento ali razoavelmente otimista, mas nem tanto. E para fazer a minha dobradinha e encerrar minhas cartas aqui, até uma carta que tem um tom, tem um tempero que é em homenagem a Pedro Matos, que eu trouxe uma carta diferente. Eu sempre me coloco esse desafio de tentar trazer alguma coisa diferente. É difícil de competir com o Davizão, que o Davizão ele arregaça, entendeu? Ele pega umas cartas que, tipo assim, ninguém espera que ele vai ler.
Tipo, uma vez que ele trouxe da Inter Capital, por exemplo. Eu não esperava que ele ia trazer uma carta tão legal de uma gestora quant diferente ali pra gente. Eu me provoquei e eu trouxe uma carta de um family office, tá? Porque nessa carta fala de alocação. E é difícil ter alguma carta que fale de alocação, né? Da visão tava falando de alocação ali no Memo, trouxe uma carta que fala de alocação que é da MMZR, Family Office do Helvas, que participou do Stock Pickers recentemente num episódio brilhante de alocação de capital para esse momento de eleição. A carta deles é bem extensa, tem bastante informação ali, eles dividem por vários temas, tópicos, mas eu vou comentar, eu separei aqui para comentar carteiras e o posicionamento, tá? E que eu acho que dá um cheiro de mais ou menos como deve estar boa parte das pessoas aí, né? Para as carteiras, eles trouxeram aqui, né, sobre a performance, comentando um pouco de como foi o último mês, né? As carteiras locais eles tiveram um desempenho mais fraco no mês, né, onde apenas a carteira conservadora teve um retorno razoável nominal e chegou aos 12,17% de retorno no ano. A carteira moderada sofreu muito com os ativos de risco no Brasil, mas o carrego da renda fixa conseguiu auxiliar com um retorno próximo de zero. Aí acho que mostra bem, né? A carteira moderada ela tá bem ali no meio, né? Então ela mostra bem o poder dessa diversificação. E a carteira agressiva tem uma performance negativa no mês, né? Acho, obviamente, por ter um pouco mais de exposição a esses ativos de risco, de 0,32%. Né? Os principais detratores foram as classes de retorno absoluto, que eles chamam aqui, né? Os fundos imobiliários e a renda variável aqui no Brasil. Né? Já os promotores foram as classes de crédito e renda variável internacional. Eles comentam também os portfólios internacionais, mas eu vou me ater a Brasil, porque eles fizeram aqui, eles fazem um Sendo Assim Estamos, e eles colocam uns comentários que eu vou ler um por um aqui que eu achei legal. Primeiro comentário é otimistas com o carrego das posições de CDI em duration até 4 anos, então eles gostam dos títulos de renda fixa atrelados ao CDI até 4 anos, né? E IPCA com duration intermediário, de 4 a 6 anos, ou seja, os títulos IPCA mais lá da renda fixa, com um vencimento, né, um duration ali entre 4 e 6 anos. E com uma maior proporção em ativos pré-fixados de duration curta, entre 3 a 3,5, 3 anos e meio. Isso é interessante porque fazia tempo, Pedrinho Matos, se quiser até comentar depois do lado deles lá, fazia tempo que eu não via alguém comentando assim com força sobre pré, né? Depois eles comentam aqui, né, que eles devem inserir posições em CDI+, né, ainda na renda fixa, né, para ativos de crédito considerados high yield ou mais estruturados. As operações estão com bons prêmios e garantias robustas quando dentro do que o nosso time de crédito analisa, o time deles lá, né, podemos optar por ativos diretos ou via gestores de acordo com as oportunidades. Isso é legal, high yield aparecendo aqui com destaque, né. Otimistas também com a parcela de retorno absoluto nos portfólios moderados e agressivos para capturar via gestão ativa, ou seja, investindo em bons gestores, as estratégias de bolsa, commodities, arbitragem, juros e moedas internacionais. Eles migraram de otimista para neutros em posição na renda variável no Brasil, então eles estavam mais expostos. A Bolsa Brasileira deve ter feito uma diminuição marginal nessa classe, estão menos otimistas com a Bolsa aqui no Brasil, né? E migraram de muito cautelosos para neutro na exposição de ações lá fora. Isso é legal, né? Corrobora um pouco a visão lá da Molt, que eu citei, então não está tão ruim assim como esteve no passado lá fora. Né? Eles estão neutros para fundos imobiliários, praticamente zerando todo o portfólio de tijolo, né, que são aqueles fundos imobiliários focados nos imóveis em si, né, e migrando para ativos de recebíveis diretamente. Porém, já enxergando um potencial mais tático em alguns fundos de fundos devido ao nível de preço. Então, os FOFs, né? A gente também recebeu gestores de FOFs ao longo desse ano aqui no Stock Pickers. Estão otimistas com as oportunidades em empresas fora do ambiente de bolsa via bons gestores da indústria de private equity e venture capital, uma indústria que a gente pouco fala aqui, né, porque é menos líquido, também não é tão acessível assim para todo investidor, mas legal aqui ver um comentário desse otimismo com a oportunidade de private equity e venture capital. E otimistas com a classe de crédito global montando posições em hedge cambial nos portfólios locais em virtude
do alto carrego das carteiras dos fundos e do CDI, né? Porque você ganha o CDI ali na proteção, na troca da moeda, no hedge. Aliás, renda fixa global sempre redeada. Quem me ensinou isso foi Pedro Matos. E dentre as proteções, montamos novamente uma posição de hedge para o S&P, com data para o fim do trimestre, defendendo o portfólio no caso de uma queda mais próxima das projeções de uma recessão, com uma forte queda do earning per share, né, daqui da expectativa de lucro por ação das empresas. Então, eles pontuaram exatamente o que eles fizeram em todos os portfólios do Gerais ali. Eu gostei bastante do comentário, trouxe aqui para você que está procurando alguma coisa mais focalizada aí no seu dinheiro. MMZR, que faz gestão ativa de portfólio de grandes fortunas. Pedro Matos, sua próxima carta. Boa, para cima. Vamos lá. A minha próxima carta, como eu falei, é de outro titã, Ibiúna, então também fundo macro aí que dispensa apresentações, mas enfim, uma casa querida no sentido profissional, né? Uma casa que a gente tem muito respeito. E aí também, como eu falei, assim, escutaram os mesmos fatos da Legacy, então relembrando o ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos, a China, vou chamar de reabertura com licença poética, mas a mudança de postura da China em relação à Covid-0 e os primeiros sinalizações do novo governo eleito aqui no Brasil. A Ibiúna, esse mês complicadíssimo, ganhou dinheiro aplicado em juros de países emergentes e perderam dinheiro comprado em dólar americano e juros de países desenvolvidos. Aí aqui a Ibiúna fala que também acredita na redução do ritmo de alta de juros, assim como falou a Legacy, acho que assim como boa parte do mercado, mas a diferença aqui é que eles acham que a taxa terminal, né? Taxa terminal é um nome bonitinho que a gente usa para você vai subindo os juros, uma você para. É essa taxa que você para. Eles acham que ela é maior do que o mercado está precificando. Então eles não acham que essa taxa terminal pode ter sido reduzida, como a Legacy falou. Pelo contrário, eles acham que essa taxa é um pouquinho maior e tem prêmio na curva, seria o jargão de mercado para falar que ela tende a ser mais alta do que o que você vê lá na curva futura de juros. E a principal razão para isso é porque eles não acham que a inflação global vai ceder muito fácil, eles acham que ela não vai desacelerar rápido como as pessoas estão imaginando. Essa desaceleração foi uma tese que ganhou força esse mês por causa dos dados que foram divulgados, mas eles não foram convencidos e eles acham que mesmo quando ela parar de acelerar, ela pode se estacionar num patamar que é mais alto do que os bancos centrais gostariam, não só dos Estados Unidos, mas dos desenvolvidos como um todo. Então, o que eles estão fazendo é, do G10, né, das grandes economias, ou seja, achando que essa taxa vai subir, e aplicando juros dos emergentes. Então, achando que os emergentes, Brasil entre eles, começaram a subir os juros ou combater a inflação muito antes dos desenvolvidos, por uma série de questões, seja porque os países estão mais habituados, seja porque os países desenvolvidos têm que pisar em ovos com as suas atitudes muito mais do que os emergentes por causa das consequências, seja qual for a razão que for, o que você quiser acreditar, os emergentes estão mais avançados e por isso eles estão aplicados em juros dos emergentes. Eles entendem que uma grande parte do movimento de mercado no Brasil esse mês foi por uma frustração muito específica. Então, o mercado está querendo saber há algum tempo qual vai ser o arcabouço fiscal de 2023, caso tenha demanda por essa informação. E essa informação não é que não nos deram, ela não existe, né? Mesmo que pessoas tenham ideias, essas ideias têm que ser aprovadas e implementadas. Então a gente vive um momento no qual o mercado tem demanda por informação, a informação não existe, então às vezes alguém fala A e o mercado entende A, B, C, D, F, G e por aí vai, porque ele tem essa demanda por informação. E eles acham que um pouco dessa volatilidade no Brasil é fruto direto disso. Você expectativa de saber qual é o arcabouço e você ainda não sabe, e os poucos sinais que foram dados foram num sentido de menos responsabilidade fiscal. Nas palavras da carta aqui da Ibiúna, o mercado tinha dado o benefício da dúvida para o novo governo, no sentido de que o programa fiscal seria mais parecido com aquele de 2003, né, do começo ali dessa leva de governos PT, mas cada vez mais está parecendo que vai ser a cara de 2011 a 2015, que foi, enfim, um programa fiscal pior, acabou sendo pior para a economia do Brasil.
eles entendem que isso foi o que causou alta de juros na curva, e aí eles tocam num ponto com outras palavras, mas que a Legacy abordou também, que eles acham um pouco contrassensual, porque o que eles falam é o seguinte: o governo está fazendo tanta força para empurrar um pacote de gastos e querendo, né, tanto esse pacote de gastos, que a dúvida por enquanto parece que esse vai ser alto ou altíssimo, né? Então não tem a dúvida de ser médio ou baixo. E ao mesmo tempo que ele está empurrando muito isso, se você faz isso, aí, né, na prática o que acontece? A gente tem uma curva de juros que está super alta. E conforme você avança com esse pacote, dado que o Banco Central no Brasil hoje é independente, essa curva vai continuar alta. E se ela continuar alta, vai prejudicar o crescimento do país, né, podendo até detonar o crescimento. Que é curioso, porque o objetivo do governo ao fazer tudo isso é fomentar o crescimento. Então eles estão falando assim, olha, eu acho que tem alguém míope na história, né? Essas palavras não são deles, mas foi o que eu interpretei ali, no sentido de, pô, tá atirando no próprio pé, de uma determinada forma. E eles estão esperando, né, o desenrolar dessa história para tomar posições mais agressivas na posição deles. Então eles falam o seguinte, olha, os prêmios do risco no Brasil estão excelentes, a gente não tem dúvida disso, a gente está esperando novas definições. Em favor do Brasil, cara, um governo que tem reserva internacional em dólar alta, que é uma moeda que está escassa, a grosso modo, no momento no mundo, e um Banco Central independente que vai conseguir combater qualquer, né, afrouxamento fiscal. Mas contra o Brasil, a gente tem que nosso fundamento fiscal é frágil, o endividamento do país, da população é alto, e o juros real também é alto com pouco crescimento, que é a gente já viveu isso e a gente sabe que isso coloca a economia numa posição vulnerável. Então, por ter essa balança mais ou menos equilibrada, eles estão esperando definições para pensar em posições mais agressivas e mantendo até então a que é aplicado nos juros emergentes e tomado nos juros desenvolvidos, ou G10 é o termo que eles usam aqui. Não sei exatamente qual, se a cesta, enfim, qual o balanceio da cesta. E essa é a cabeça da Ibiúna sobre os mesmos fatos. Algumas diferenças ali claras, né, em relação à Legacy, mas outras semelhanças também. Maravilha, senhores. Se eu puder passar aqui a nossa última carta antes de passarmos para as dicas culturais, eu vou trazer aqui a carta da célula multimercado da ANEEL, né, investimentos, que no mês de novembro, o mês que foi negativo, quase que de maneira generalizada para os multimercados, a estratégia deles foi bem. A estratégia do Neo Provectus subiu 1,32% no mês, né, um retorno expressivo, e principalmente em função de posições de valor relativo, que até a filosofia da casa, né, um fundo que opera de maneira diferente da maioria dos multimercados e tem um perfil muito mais específico e que em momentos de estresse de mercado, movimentos de alta da curva de juros, ele não está correlacionado necessariamente com isso, né? Então, tem uma correlação mais baixa, né, com esses movimentos direcionais de mercado. Esse mês comprova isso, né? Um mês em que ele subiu posições de valor relativo na curva de juros do Brasil e também fora do Brasil moedas, né? Mas o relatório que eles trazem mensal, né, um relatório econômico, achei interessante. O título é Colocando de Pé as Geringonças Brasileiras. Geringonça é um termo que significa coisa mal feita, que se danifica facilmente, mas que foi utilizado por um comentarista político português em 2015 para se referir a uma coalizão política para permitir a governabilidade, né, de um sistema mais frágil, mas a partir do momento que você monta essa geringonça, você consegue navegar, né, governar minimamente, né, e trazendo aqui para o cenário local um pouco do que a gente está vivendo no Brasil, nesse período de transição do governo, em que as geringonças estão sendo montadas, né, e o fato é que a equipe de transição tem muito para fazer ainda, muita movimentação, negociação antes da formação de um ministério, e eles destacam o trilema, não é nem o dilema, o trilema econômico que o governo vai enfrentar, que é o fato de que não é possível ter ao mesmo tempo três coisas. A primeira é a responsabilidade fiscal, no sentido de uma trajetória da dívida sobre PIB que é decrescente ou estável nos próximos 4 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto, um aumento permanente de gastos públicos, né? E o terceiro ponto é uma carga tributária constante. Então, você não consegue aumentar gastos públicos sem que você precise aumentar também
a carga tributária ou que a dívida fique estável, né? Então, alguma das três coisas, ela precisa ser alterada, então, ou a trajetória da dívida é crescente, né? Você tem uma relação que piora ao longo do tempo, ou você vai precisar tributar mais, né, a economia. Então, é o trilema econômico que o próximo governo, a equipe econômica vai enfrentar, né, e eles destacam também que existe um custo elevado de você romper com essa responsabilidade fiscal, né, vídeo que aconteceu no Reino Unido, que teve a renúncia da primeira-ministra Liz Truss, né, em função do plano expansivo que ela apresentou, e segundo que negociar por mais gastos do executivo, você reduz o poder de barganha frente ao Congresso. Então, é uma situação bem complicada. Uma saída que seria talvez a solução aqui é o crescimento econômico. Então, se você tiver um crescimento acelerado no país, isso resolveria, de alguma forma, esse trilema. Mas não é uma coisa que, na visão deles, né, eles argumentam que você não pode contar com isso, não pode supor que o crescimento econômico do Brasil vai se acelerar, né? Se você olhar nos últimos 10 anos, a média do crescimento foi pífio, e por diversos motivos, mas é uma situação muito complicada da economia, e essa variável realmente não é razoável você poder contar com isso. Então, essa é a conclusão, né, de que é preciso arranjos políticos complexos para sustentar um mínimo de estabilidade e prosperidade no Brasil, mas há bons incentivos para você equilibrar minimamente, né, de você montar essa geringonça em função dos prejuízos que poderiam vir se você for realmente irresponsável, embora os sinais não tenham sido muito nessa linha, né? Mas eles acreditam, a visão da ANEEL, de que o governo realmente não vai, essa trajetória não vai evoluir negativamente, não vai ter um descontrole total na questão da dívida pública. Então, com isso, encerramos as cartas de hoje. Cola, passa a bola para você aí, para falarmos das dicas. Muito bem, muito bem. Muito completo aí o episódio. Mas vamos para aquele nosso momento que a galera gosta demais, manda até direct para mim no Instagram, depois vai perguntar, putz, vocês deram uma dica lá cultural, não lembro qual é. E aquela hora também que o Davizão tirou umas da cartola bravo. O Davizão é cheio dessas, tem que segurar o menino, mas boa. Neymar não dormiu, não tá jogando futebol ainda, então roda a vinheta. Boa! Como diria Diogo Defante, vou jogar um conteúdo no peito do teu pai agora aqui. Mas... dá o papo, dá o papo. Essa era a dica cultural do Davi Fontinelli, né? Defante está fazendo um trabalho de cobertura no Catar fantástico. Recomendo que vocês acompanhem o repórter doidão lá em cada jogo do Brasil. Mas a minha dica de fato é a seguinte: lá no Netflix tem uma série documentário. Até acho que a Mari vai colocar aqui na tela para vocês. Aí, ó, que beleza! Pepsi, cadê meu avião? Que eles fizeram Pepsi, Where's My Jet? Conta a história aí de um rapaz que assistiu uma propaganda da Pepsi antiga, onde numa campanha eles prometiam, dependendo da quantidade de pontos que você juntava, oriunda do consumo da Pepsi, você poderia trocar até por um jato, um caça, né? E ele entrou na justiça porque ele queria o jato, né? Porque ele queria ganhar a premiação. E aí deu uma história de batalha judicial muito interessante que durou bastante. Foram 4 anos de disputa até chegar à decisão final de uma juíza. Não vou ficar dando spoiler aqui para vocês que eu não sou desses, porém virou até case no mundo jurídico sobre o direito contratual. Então é bem interessante. Recomendo muito que vocês assistam. E sim, pela primeira vez eu trouxe uma dica que foge bastante do mercado, porque eu estava de férias, então eu consegui assistir alguma coisa que não fosse de mercado. Muito bem. Pedro Matos, qual a sua? Boa. Pô, a minha é mais careta, mas é um livro chamado Incognito. Cara, é um livro muito bom, assim. Ele é daqueles livros que, pelo menos no meu caso, muda a sua vida. Você acha que ele não tem nada a ver com nada que você faz na vida, de repente você pensa nele pra tudo. Ele é um livro sobre cérebro, cara. A provocação é a seguinte: fala, olha, se o seu cérebro fosse um transatlântico, você acha que a sua consciência tá lá no timão. E, na verdade, sua consciência é um carinha passeando ali no deck, né? E ele te explica um pouco do porquê isso. Aí ele vai te falando o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Tem alguns testezinhos até para você fazer umas coisas que você vê. E, cara,
muda muito a prática de tudo no dia a dia, assim, de como se lida com as pessoas e etc. Então, vou dar um exemplo mega prático. Pô, eu sendo quant, assim, eu ouvia um gestor falar de intuição, cara, me dava arrepio, assim, do tipo, meu, não dá mais para levar a sério esse cara. E depois de ler Incognito, você, cara, repensa com força isso que eu acabei de falar, assim. As Vidas Secretas do Cérebro, esse é o nome? Esse aí, do David Muito Eagleman. legal, gostei da dica, hein? Muito bom. Cara, enfim, assim, o livro nota 1000. Boa. Bom, senhores, para finalizar aqui, a minha dica é de um filme chamado O Milagre, que está na Netflix. Eu peguei essa dica no Instagram do Luiz Felipe Pondé, filósofo. E, bom, se o Pondé indica um filme, quem sou eu para refutar minimamente da qualidade do filme aqui? Mas é curioso porque, trazendo uma sinopse super breve aqui, né, a história dessa enfermeira que é chamada pelos médicos de um vilarejo para investigar uma criança, uma menina, que estava há meses sem comer e aparentemente estava bem, né? Então, investigar o que estava se passando com aquela menina, e essa enfermeira é uma cética, ela não é religiosa, enfim. E é engraçado porque o filme ele já começa com a primeira, sem spoilers aqui, né? Mas ele já fala que é um filme sobre narrativas, sobre as histórias de pessoas que confiavam bastante em suas convicções e suas histórias e se desenrola a partir daí, né? Mas o gancho que eu trago aqui para o nosso programa, né? É que, de fato, essa é uma história sobre narrativas e é um pouco do que a gente vive no mercado também, né? No mercado financeiro e todas as narrativas que se constroem para o universo de ações, para macroeconomia, para as teses de investimento, né? Tudo norteia as convicções que a gente, enquanto investidor, acaba formando. E como o Pedrinho comentou aqui, né? Tem muito de vieses comportamentais, né? Que a gente acaba sendo consumido por isso. E nesse filme é curioso porque tem até a narrativa que existe uma metalinguagem, e aí a primeira cena do filme, tá? Sem spoiler aqui, mas uma narrativa de que, poxa, tem uma equipe de direção e atores que estão construindo uma narrativa para nós, telespectadores, assistirem o filme. Então, até isso, eles trazem um pouco dessa visão, né? Então, enfim, bem interessante ali, fica a dica aqui de filminho na Netflix. Muito bem, muito bem. É bom que tá entrando em dezembro, a galera já vai dando aquela relaxada, né? Aproveitar a época de Copa também, já vim de quem tá trabalhando, já puxa essa daí para ver. Muito bom, muito bom. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Carteiros do Condado. Pedrinho, muito obrigado por ter participado como nosso carteiro convidado de hoje. Que honra. Prazer. Iluminando aqui com Prazer grande, cara. Este crânio gigantesco no corpo de um jovem, que é Pedro Matos. E Fonte, obrigado também por ter dividido. Na verdade, ao longo do ano aí você assumiu as duas posições, né? Foi carteiro convidado, depois assumiu o desafio aqui de apresentar junto comigo. Tá tocando super bem. Mostrou o lado mais despojado de Fontenelle que o Brasil queria ver, entendeu? O lado de já vem o Instagram. O lado vivo. Eu não cheguei lá. Você vê os arrobas aqui, né? O pessoal influencer, um dia eu chego lá, né, nessa vida de já vem o Instagram. já ele tá lá, você vai ver, não vai demorar muito não. Você vai ver. Daqui a pouco ele tá lá. Mas é isso, obrigado aí por ter assumido o desafio junto comigo aqui, ter conduzido esse programa que é tão importante pra gente até aqui. A gente volta em breve. Boas festas para você que tá assistindo esse último Carteiros e a gente se vê aí no ano que vem. Um beijo. Tchau!